Senhor Jesus Cristo seja com todos, queridos amados, ouvintes da Palavra de Deus, a Palavra do Dia. Palavra do Dia, nós vamos ler alguns versículos aos Colossenses primeiro, que diz assim: Graças damos a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus é verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade e com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas más obras, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Maravilha! Então nós vemos que a palavra de Deus, ela não deixa nada oculto, não tem nada de sombra, de variação. E aqui também tem uma resposta para muitas pessoas que diz que Jesus já morreu por nós, já levou nossos pecados, então está tudo certo. Nessa leitura que nós acabamos de ler, a gente viu que realmente o Senhor Jesus levou sobre si nossos pecados. Mas, no entanto, nós temos que se dar com Ele, a qual está escrito assim: para apresentar nós santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Mas não é para nós se mover da nossa esperança da fé, é para nós ficar firme na fé. Então, se o Senhor fez um sacrifício por nós, levando sobre si os nossos pecados, então a gente tem que permanecer firme na fé e não se mover daquilo que realmente o Senhor já tem entregado por nós. Porque não é porque Ele morreu por nós que está tudo certo e a gente está salvo e pronto, a gente continua a práticas mundanas, a viver no mundo, do pecado. Então, na verdade, não é isso. Ele
pagou o preço por nós, mas a gente precisa permanecer na fé e não se mover da esperança, né? Então a gente vê aqui que a resposta para muitas coisas que as pessoas dizem ao contrário, né? Mas nós vamos estar aí, gente, nessa manhã gloriosa. Ai, meu Deus, que domingo lindo! E que esse domingo a gente venha levar nossa família para a casa do Senhor, porque hoje não tem desculpa, pois passamos a semana toda aí, porque não dá, porque isso, aquilo. Mas hoje vai dar, não é? Para nós glorificarmos ao Senhor nosso Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora está dizendo aqui que foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Jesus habitasse, que Jesus é a cabeça da igreja, que o Senhor Jesus é o primogênito dentre os mortos. Então nós vamos glorificar, exaltar o nome do Senhor e não se mover da esperança, né? Essa esperança ela tem que estar dentro do nosso coração. Que muitas das vezes nós somos cercados de tantas lutas, provas, que a gente chega a ter desanimado da vida. Às vezes a gente procura a esperança, a gente não sabe onde ela está. A gente às vezes procura a fé, não sabe onde que ela se escondeu. Mas a palavra do Senhor diz para nós não se mover da fé, que a gente precisa realmente permanecer. É como se a gente passasse debaixo da água, é como um nadador que anda, que nada, né, debaixo das águas. E a gente precisa pôr a cabeça para fora, a gente precisa lutar e saltar para cima. Verdade, pessoal? Vemos aqui que essa palavra é tão linda, maravilhosa, que tem texto, contexto, conteúdo, tem tudo que a gente precisa, né, pessoal? A mesa está repleta. Aí Paulo diz assim aos Colossenses: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm uns para com todos os santos. Ai, que maravilha, não é, pessoal? A gente está vendo aqui que os colossos estavam sendo elogiados, estavam sendo reconhecidos pelo amor que eles tinham para com todos os irmãos. Que lindo, não é? Essa caridade, essa comunhão com os outros, que é maravilhoso, não é? Porque, irmãos, o espírito da inimizade tem assolado muitos e muitos irmãos. O espírito a minha igreja pode, a minha denominação é melhor, está tendo, assim, uma falta de comunhão muito grande. Até um grupo vai louvar na outra igreja e um vai cooperar com o outro, mas isso é raro. E mesmo que vai, às vezes vai para mostrar, o meu grupo louva melhor, meu grupo é maior, venha ver quantas pessoas tem na minha igreja, venha ver quantas irmãs cantam no círculo de oração, que na verdade poderia ser círculo de cantação, que não é de oração, é de cantação. Então, hoje em dia, as coisas estão bem diferentes. Mas em Colossos, os irmãos eram notados e estavam sendo reconhecidos por Paulo, por eles amarem os irmãos, a consideração que tinha com os santos de Deus. Uns para com os outros, não era só o pastor local, ou líder de Colossos, mas era assim, todos, uns para com os outros, amáveis, de entranháveis afeto uns para com os outros. Então, ele falou assim, nós ouvimos falar da vossa fé em Cristo e do amor que vocês têm para com os outros. Olha que lindo, né? Quer dizer que a fama correu, né? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus,
o qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Está vendo? Estava frutificando os frutos do Espírito ali entre os irmãos de Colossos. Era notório, estava indo ao longe, né? Por conta que eles estavam guardando a fé, guardando a palavra, aceitaram de bom grado o Evangelho. E isso não ficou só para eles. Eles começaram a repartir, né? Estar, então, em plena comunhão com os outros. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eles aprenderam do nosso irmão Epáfras, o conservo, nosso amado conservo, que para vós é o fiel ministro de Cristo, tá vendo? O conservo, né, gente? É um servo do outro servo, então é um conservo. Então a gente vê aí que aprendeu de Epáfras. E Epáfras, com certeza, aprendeu com Paulo, e Paulo aprendeu com Cristo. Então a gente vê que eles andavam com pessoas realmente que estavam mais alicerçados do que eles. Por isso, então, que eles se afirmavam. Porque muitas das vezes nós, sabe o que acontece conosco? Eu digo a gente, para não dizer você ou outro, entendeu? Então eu digo a gente, nós. É o seguinte, a gente pega o celularzinho, né? Que a gente está vendo aí que é uma arma, uma bomba, né? E que acontece? A gente liga e fica mais de 20 minutos que o Senhor tem revelado e conversa com fulano de tal. Fulano de tal é fofoqueiro, é mexeriqueiro, é invejosa, é caluniadora, é defamadora, está esperando a pessoa cair, está esperando o ministério cair, e a pessoa está ali falando, e a pessoa está ali entregando, e a pessoa está falando ali mal do irmão, está falando do pastor, está falando da líder, está falando... Então, o que essa pessoa vai ter, gente? O que a pessoa vai aprender, né? O que ela vai ter de bom para passar para alguém ou para ela mesma? Não vai edificar, só vai morrer cada dia, vai desanimar e desanima os outros também, né? Mas a gente viu aqui que os irmãos de Colossos, eles aprenderam e procuraram para si mesmo o melhor. Seguir o exemplo de Epáfras. Paulo falou assim, olha, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras. Entendeu? Então, aprendeu com pessoas que andavam com Jesus, que obedeciam à voz do Senhor Jesus, né? Então, muitos hoje é assim, né? Sobe no pedestal e quer guiar a sua própria vida e segue a sua ideologia e segue seus pensamentos viciosos, as suas próprias decisões, né? Se alimenta, olha, nem toma café da manhã, nem lavou o rosto e já quer saber, viu o que aconteceu lá na tua igreja? Viu? Sai de lá. A outro. E, nossa, você viu o que aconteceu lá no trabalho? E aquela moça lá é terrível, eu vou fazer de tudo para ela sair. Eu vou entregar ela para o patrão, né? Então, gente, muitas das vezes as pessoas, elas ficam estacionadas, elas ficam paradas, amarguradas, acontece tanta coisa e elas não sabem por quê, né? Ferindo
a moral do próximo, ferindo o coração do próximo, né? Pois em Provérbios está escrito: não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Esposa falando do esposo, esposa falando vice-versa, né? O esposo fala da esposa, a esposa fala do esposo. Para outras pessoas, né? Fala mal e mal e mal e depois dorme junto, né? É uma traição terrível. E muitos aí estão achando: os adúlteros não irão para o céu, mas não vai mesmo. Mas só que também falar do esposo ou da esposa para outra pessoa e depois dormir junto e comer junto ali, também é traição. É uma traição muito dolorosa. É que ele não sabe, ou ela não sabe. É uma coisa que a pessoa deveria... É uma coisa que a pessoa deveria resolver entre si, as suas diferenças, mas vai e conta para o outro, sendo que a outra pessoa, ela só vai tacar fogo na lenha. Opa, lenha no fogo, né? Vai ficar pior a situação. Então nós vamos aprender com quem? Vamos aprender com quem anda com Jesus. Vamos observar, essa pessoa, será que ela realmente anda com Jesus? Essa pessoa que está me dando conselho, ela é discípula de Jesus? Ela realmente renuncia o pecado? Ela vai cuidar da casa dela, lavar a louça, limpar a casa, cuidar dos filhos? Realmente ela é um bom exemplo para me dar um conselho? E uma pessoa que dá um conselho falando do outro não é um bom conselho. Não é. Se você ouve um conselho de uma pessoa que fala do outro, não adianta. E se nós ainda temos esse costume, nós temos que orar, pedir para Deus nos libertar. Então, no final do dia, a gente observa: meu Deus, eu não deveria ter falado o nome da pessoa, não deveria ter falado da pessoa, não é verdade? Então, por isso que o Senhor Jesus diz: basta cada dia o seu mal. Chega, não é verdade? Então, aqui está dizendo, Paulo está dizendo que os colossenses aprenderam com Epáfras. Porque Epáfras aprendeu com Paulo. E porque Paulo aprendeu com Cristo. Por isso que o povo de Colossenses estavam à bênção. O povo de Colossenses estava corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da glória de Deus, em toda a paciência, gente, em longanimidade, gozo e alegria no Espírito Santo. Porque os colossenses foram feitos idôneos para participar da herança dos santos na luz. E agora, hoje, nessa manhã, estamos aprendendo também com os colossenses, porque eles aprenderam com quem andava com Cristo. Mas a gente pode imitar as pessoas? Podemos imitar as pessoas, mas as pessoas que andaram com Cristo, ou podemos imitar a Cristo? Nós podemos imitar Paulo. Podemos? Sim, porque Paulo imitava Cristo. Podemos imitar os colossenses? Podemos. Por quê? Porque os colossenses andavam com Cristo. Aprendeu com Epáfras. Né? Que lindo, né, pessoal? Mas não é só por causa disso que Paulo deixou de orar por eles. Paulo falou assim: eu não cesso, gente, de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, né, e toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não é só porque os colossenses já estavam imitando Epáfras, que estava tudo certo, caminhando para uma perfeição espiritual, que Paulo deixou de orar por eles. Não, Paulo continuou orando por eles,
para que eles viessem a ser cheios do conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Porque não basta nós ser só um crente, não basta a gente ser um cristão, não basta a gente frequentar a igreja e não ter inteligência espiritual, e não ter sabedoria espiritual. A sabedoria é do Espírito Santo. A sabedoria vem de Deus. Então, Paulo diz, eu continuo orando por vós, eu não cesso, eu não cesso de orar para que vós sejais cheios do conhecimento, da vontade de Deus. Então, aqui a gente vê que é bom a gente orar um pelos outros, para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Então, se você acha que uma pessoa não tem sabedoria, ora por ela. Se você acha que aquela irmã, que aquele irmão não tem sabedoria, que ele é meio, meio burrinho, entre aspas, tá, gente? Não, porque a gente escuta muito isso, viu? Ah, aquele irmão lá, coitadinho, não tem um pingo de sabedoria. Ai, dá até dó, né? Vamos orar por ele. Vamos imitar Paulo, não cessando de orar por vós, de pedir que vós sejais cheios de sabedoria. Então vamos pedir para que Deus venha encher esse irmãozinho. E nós também, não vamos julgar que nós já estamos cheios de sabedoria, de entendimento, de inteligência. Não, vamos pedir por nós também, né, gente? De inteligência espiritual. As nossas dúvidas têm que ser tiradas no joelho. Nossas dúvidas têm que ser tiradas na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela interpreta ela mesma, gente. Né? A hermenêutica. Ela tem respostas para todas as coisas. E muitas das vezes nós vamos pedir para quem? Para o Google interpretar para nós, né? E o Google não é o Espírito Santo. O Google vai responder carnalmente para você. Não é verdade? Olha lá. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tá? Olha só. O conteúdo, pessoal. Então ele disse que ia continuar orando, não ia deixar de orar, porque ele orava sempre pelos irmãos, para que os irmãos fossem cheios de toda bondade, de sabedoria, né? Inteligência, e também andar dignamente diante de Deus, agradando a Deus, frutificando, né? Corroborados em toda fortaleza, paciência, gozo e longanimidade. Tudo isso, gente. Será que a gente tem alguma dessa virtude? Será que a gente tem pelo menos uma desses frutos? A paciência, a paciência, gente, é indispensável. É o que mais a gente precisa. A gente precisa de paciência para alcançar a longanimidade. A gente precisa da paciência para suportar. A gente precisa da paciência para orar. A gente precisa da paciência para tudo. É o vínculo da paz. Não é verdade, pessoal? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Está vendo? Então, assim corroborados, a gente vem a ser idôneos para participar com os santos na luz, com os demais. Porque andando por esse caminho aqui, a gente não tem como não ser santo, pessoal. Não é verdade? Não tem como não ser. A pessoa está cheia de inteligência, cheia de conhecimento, cheia dos dons espirituais, andando dignamente, frutificando em toda boa obra, corroborados de fortaleza. Não tem espaço para o mundo. Não tem espaço nenhum para as trevas.
dentro da gente. Porque estamos corroborados, revestidos, né? Não tem como não participar da santidade de Cristo, junto com os demais santos. Por quê? Porque outrora o Senhor nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aceitamos isso, queremos isso. Eu quero. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais da profundidade, das riquezas de Deus. Eu quero mais, gente. Eu quero mais. Né? E poderoso é Deus para fazer abundantemente mais, além de tudo que nós podemos pensar ou pedir. Tirou a gente das trevas, né? E a gente quis sair das trevas. Tem pessoa que não quer, tem pessoa que gosta das trevas. Aí fica difícil, né? Outros querem não querendo. Tem muitos assim, eu conheço muitas pessoas que querem sair das trevas, mas não querem. Querendo ou não querendo. Estão cocheando em dois pensamentos. Ama as trevas ainda. As trevas ainda estão reinando no coração e na mente, né? Mas o Senhor, Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, as pessoas que querem. É tremendo, pessoal, maravilhoso. E que a gente venha aprender a imitar aqueles que andam com Cristo. E também, aqui nesse versículo 13, diz assim, que o Senhor nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito da criação, aquele que foram criadas todas as coisas por Ele, para Ele, e tudo é para Ele, tudo é por Ele. Sem Ele nada que foi feito se fez. As invisíveis e as visíveis, sejam no céu, seja na terra, sejam tronos, sejam dominações, seja o principado, potestade, tudo foi criado por Ele, para Ele. Aí você fica aí, porque tem maldade. Puxa vida, você não conhece a origem da maldade? Mas isso não vai ficar para agora. Porque nós sabemos, todo mundo conhece a origem da maldade, né? E por isso que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E assim o Senhor Jesus está colocando tudo no lugar, vai colocar ainda muitas coisas no lugar, e estaremos sempre com o Senhor no seu reino cheio de paz e de alegria, aonde não terá morte, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, nem angústias, nem dores, né? Porque estaremos com o seu Filho primogênito dentre os mortos, estaremos com Jesus Cristo, justo Cordeiro, estaremos com Jesus, aquele que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e é dele. Amém? Que sejamos dele também, né? Glória a Deus. Jesus é a cabeça da igreja. Glória a Jesus. É o principal de todas as coisas. Então, foi do agrado do Pai que toda a plenitude no Senhor Jesus habitasse. Vamos estar do lado dele, adorando, servindo, obedecendo a sua voz, e assim a gente vai estar corroborados de toda a sabedoria, inteligência espiritual. Deus abençoe seu domingo, que seu domingo seja pleno, mas será pleno se você completar ele na casa de Deus, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque do contrário, vai ser só fadiga e canseira e não vai ter resultado bom, né, gente? Meu Deus! Tenhais um bom domingo. A paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro, seja convosco. Amém.